Porque o que acontece também, né? Eu comentei sobre isso, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho mais, na questão da preguiça, né? Dos pais. Porque assim, hoje em dia não tem desculpa mais. Você não pode chegar e falar assim, eu não sei como lidar com um adolescente. Não, obrigado. Se não tem mais essa desculpa, se você entrar no YouTube, você coloca lá como lidar com adolescentes, professora, isso e aquilo. Tutorial. Cara, Como e lidar com você vai ver adolescentes? muita gente boa, que tem boas intenções, uma base, que estudou para isso, que tem estatística, que tem experiência e que vai passar aquilo e que você vai se informar. Cara, um pai e uma mãe hoje que não quer saber ou procura se informar sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade, sobre outras ideologias, sobre marxismo, sobre comunismo. Cara, esse pai ele vai ser engolido. Ele vai ser engolido, sabe por quê? Porque nas escolas, na internet, as pessoas mais influentes da internet tá doutrinando, tá ensinando essas coisas como se isso fosse a salvação do mundo, É. né? E aí o seu filho vai virar para você e vai falar alguma coisa em relação a um desses temas e você não sabe Você tá nada. boiando, né? Cara, sabe o que seu filho vai falar? Eu tenho razão, então eu vou seguir isso porque não tem convicção dentro da minha casa. Não tem Uhum. convicção no meu pai, na minha mãe ou naquele que precisa me passar uma convicção, Ó. né? Então, assim, a gente precisa fazer, a gente precisa se inteirar. Ah, eu não gosto disso, ok, você não precisa gostar, mas quem coloca uma criança no mundo, eu vejo assim, o meu filho, eu não tive um filho simplesmente para me ser feliz ou para me ser pai, é uma missão, velho. É uma missão. Porque assim, você acordar todo dia de madrugada, duas, três vezes para dar mamar, para trocar, não é fácil, não é Uhum. gostoso. Mas daqui 15 anos. Exatamente, eu limpar a bundinha do meu filho por anos para chegar lá fora, lá na frente, sabe? Eu não saber lidar com essa questão e perder por negligência minha, né? Então, assim, falta convicção e falta um pouco de interesse dos Compromisso, né? pais. Porque assim, é, Uhum. é o que eu falei, cara. Eu não sou expert em todos esses assuntos, e eu não tenho um filho, né, nessa idade que vai me questionar isso. Mas assim, dia após dia eu leio alguma coisa, eu vejo uma notícia, eu procuro buscar ali qual que é a raiz das coisas e tal. Minha esposa, ela é muito antenada nisso, ela se liga muito nisso, ela estuda, ela se aprofunda também, né? E como eu lidei com jovens e ainda lido, eu preciso saber. Porque um jovem. Isso entrou dentro da igreja. Entrou. Um jovem chega pra mim e fala assim: não, mas homossexualismo não é pecado. Porque é isso. Vai te trazer uma tese. Vai te trazer algo, às vezes vai até trazer um versículo bíblico, Meu Deus. sabe? E aí, assim, o que eu vou fazer se eu não sei nada, se eu não estudo isso, se eu não dei uma atenção pra isso? O que eu vou falar pra ele? Eu vou passar a falta de convicção. E quando eu passo falta de convicção, seja aqui na igreja, ou seja dentro de casa, ou em qualquer esfera onde eu preciso exercer influência, automaticamente aquela pessoa que trouxe essa questão vai achar que ela está correta ou certa, ou a causa que ela está defendendo é aquilo que ela precisa de fato fazer. Então, assim, é o que está acontecendo hoje, né? Então a gente precisa ser esse exemplo, se antenar para quando os nossos filhos ou os jovens que vêm até nós, que a gente aconselha a chegar com uma questão dessa, porque vai chegar, vai acontecer, a gente chegar e falar assim, olha, não é bem assim. Você conhece a história disso que você está falando? Você sabe quem começou isso? Você sabe o que causou nessa pessoa e nas pessoas? Sabe? Uhum. Não essa história não é linda como te pintaram, É verdade. entende? E vem cá. Aí você apresenta o evangelho pra ela, entende? Amém. E aí você traz isso com convicção. E você passa. Talvez aquela pessoa ela saia achando que tá certa ainda, mas ela vai sair com a pulga atrás da orelha. Vai. Amém.